Veja nesta edição, vereadores discutem ainda a formação de uma CPI a fim de investigar as denúncias de compra de votos na Câmara Municipal do Crato e sustentam que não entraram em contradição. E quando fui indagado aqui se assinaria ou não, quando assistisse ou ouvisse por completo o CD, a minha posição é a mesma. Eu privo pela transparência, e se eu digo isso, não escondo de ninguém e não mudo meus posicionamentos. Até porque eu não tenho uma alternativa de mudança de pensamento. Eu penso de uma forma e ajo da mesma forma. Agora, eu preciso abandonar o lado paixão, a motivação que está levando ou fazendo com que eu queira colocar essa CPI de cima para baixo. Vereador Bebeto Anastácio denuncia complô para cassar o seu mandato e foi à Procap em Fortaleza nesta semana fazer um depoimento sobre o que ele considera desmandos que estão a acontecer na Câmara Municipal do Crato. E anuncia que vai falar sobre uma segunda reunião ocorrida no chamado Mensalão da Câmara. Eu quero informar os senhores do grupo que ao terminar a sessão, juntarei todas as documentação de todas as supostas irregularidades, não só das denúncias, mas tudo aquilo que passou por esse legislativo e tudo aquilo que eu tenho de denúncias do executivo, e irei para a Procap e darei o meu depoimento, entregarei as devidas provas e retornarei. E na segunda-feira vou ler o meu depoimento aqui nesta tribuna. Não calarão minha voz, não tenho medo de quem quer que seja, pelo contrário, não trabalho desta forma. Isso aqui só me dá forças para me partir para cima agora, com todo o gosto do mundo. Não arredarei uma vírgula do que eu já disse, e vou sim, e tentem me impedir até entrar e sentar no gabinete dos promotores de justiça da Procap, porque depois que eu sair de lá, tenho certeza que o Crato e a história política do Crato não será mais a mesma. Gravação do ex-prefeito Samuel Araripe revelando o suposto esquema em que cada vereador teria recebido R$50 mil para votar contra o parecer do TCM é ouvida na íntegra pela primeira vez por todos os vereadores, com a presença da imprensa escrita, rádios e televisões do Cariri. As palavras do vereador Dácio Luiz dividem opiniões. E volta uma contradição muito grande, onde ele menciona que vereadores recebem dinheiro e depois ele mesmo diz que se Guri e Henrique votar, ele também vota. Como é que ele recebe 50 mil e depois ele vota contrário ao que ele diz? Eu agora que ouvi a fita na íntegra e a gente vê o tanto de contradições e o envolvimento de vários vereadores, como é que também ele e o vereador Guerre já sabia que muitos dos vereadores votavam a favor de Samuel. Agora me deixou mesmo curioso. Veja ainda nesta edição, Câmara Municipal discute um novo requerimento para a instalação da CPI. Existe uma informação forte de que o Ministério Público, inclusive, já pediu quebra de sigilo bancário dos 19 vereadores, quebra do sigilo telefônico dos 19 vereadores, já pediu quebra do sigilo fiscal dos 19 vereadores, e eu, antes mesmo dele ter pedido, eu já fui ao doutor Lucas e me prontifiquei que o meu está à disposição dele 24 horas, não só o meu, do Luiz Carlos, mas de todo e qualquer familiar meu, pessoa que tenha ligação comigo, um amigo, enfim. No dia que eu fiz esse pronunciamento lá no Fórum do Crato, eu não sei se você estava presente na inauguração da Vara da Família e Sucessões, eu, na minha fala que eu usei, eu disse que inclusive do meu cachorro, se quisessem quebrar o sigilo bancário e telefônico dele, estava à disposição, quanto mais qualquer pessoa, porque eu estou bastante tranquilo em relação a nunca ter pedido dinheiro a ninguém, nunca ter recebido, nunca ter feito qualquer situação dessa. E veja também, conhecida por conceder títulos exóticos de cidadão cratense, a Câmara Municipal, através do vereador Fernando Brasil, propôs conceder o título de cidadão cratense a ninguém mais nem menos do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Resta saber se ele virá ao Crato para receber. Do mesmo vereador é aquele projeto de lei que beneficiaria a cidade de Londrina, no Paraná,
e que já foi amplamente divulgado na imprensa. Tudo isso e muito mais no programa Fatos em Foco de hoje, que está começando agora pela TV Chapada do Araripe Internet. A infindável polêmica da CPI que investigaria a compra de votos para a desaprovação das contas do ex-gestor Samuel Araripe ainda foi assunto nesta semana na Câmara de Vereadores do Crato, principalmente porque alguns vereadores exigiram ouvir a gravação feita pelo ex-prefeito na íntegra, como condição sine qua, ou seja, imprescindível para a abertura desta CPI. Na terça-feira, o vereador Bebeto Anastácio fez esta benesse e a gravação foi ouvida em alto e bom som na Câmara de Vereadores. Após a escuta, poucos vereadores ficaram para comentar quais os rumos daqui para frente. Na segunda-feira, o vereador Paulo de Tarso havia concedido uma entrevista ao repórter Ed Alencar, onde ele garante que não mudou de discurso nem entraria em contradição. E quando fui indagado aqui se assinaria ou não, quando assistisse ou ouvisse por completo o CD, a minha posição é a mesma. Eu privo pela transparência. Isso eu digo, isso não escondo de ninguém. E não mudo meus posicionamentos. Até porque eu não tenho uma alternativa de mudança de pensamento. Eu penso de uma forma e ajo da mesma forma. Agora, eu preciso abandonar o lado paixão, a motivação que está levando ou fazendo com que eu queira colocar essa CPI de cima para baixo. Eu preciso analisar todos os perfis, todos os padrões, obedecendo sobretudo o que diz a Constituição Federal, o que diz o regimento interno desta casa e o que diz a lei orgânica. Para aí sim a gente não cometer irregularidades que possam ser anuladas futuramente via judicial. Isso quer dizer então que depende da aprovação também do plenário, mas não é só a sua posição de ouvir. A decisão aqui é democrática. Eu não tenho autonomia sobre votação de vereador A ou B. Eu não tenho, eu posso dar o meu parecer. Agora, os outros vereadores dão dele, e isso precisa ser respeitado. O que eu vejo nessa casa, eu sou da base do governo, eu sou o líder do governo na Câmara, diga-se de passagem, teve um projeto que veio do Executivo e eu coloquei algumas emendas e eu fui voto vencido. Então eu respeitei. O processo é democrático, a gente precisa respeitar as opiniões e votos nesta casa. O povo quer a CPI, mas a gente, alguns obstáculos no regimento interno, a gente não bota a CPI para frente. O que o senhor está me dizendo? Até mesmo como político, né? Como o senhor disse que é a formação política. O que o senhor está me dizendo é uma pergunta inteligente. Agora, nós, aqui dentro desta casa, nós temos que abandonar a paixão. Eu não posso trazer uma CPI atropelando o que diz o regimento interno. Ainda na segunda-feira, antes de ser apresentada a gravação na íntegra, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Saraiva, falou à nossa reportagem. O senhor mudou de posição? Veja só, você me perguntou, eu falei que tinha um requerimento, que tinha um entendimento que a forma regimental não teria sido acatada e que estaria circulando um novo requerimento coletando assinatura e que eu estaria muito propenso a assinar. Usei até a palavra que assinaria. Posteriormente, eu vi uma série de debates na imprensa, entre vereadores, né? E eu vi essa questão muito, que a Câmara está imparcial para fazer esse julgamento dessa CPI. Existe um grupo, existe outro grupo e eu sou o presidente. A gente tem que buscar atender, fazer essa questão para que tudo ocorra dentro da legalidade. E existe uma informação forte de que o Ministério Público, inclusive, já pediu quebra de sigilo bancário dos 19 vereadores, quebra do sigilo telefônico dos 19 vereadores, já pediu quebra do sigilo fiscal dos 19 vereadores, e eu, antes mesmo dele ter pedido, eu já fui ao doutor Lucas e me prontifiquei que o meu está à disposição dele 24 horas, não só o meu, do Luiz Carlos, mas de todo e qualquer familiar meu, pessoa que tenha ligação comigo, um amigo, enfim. No dia que eu fiz esse pronunciamento lá no Fórum do Crato, eu não sei se você estava presente, na inauguração da
Vara da Família e Sucessões, eu, na minha fala que eu usei, eu disse que inclusive do meu cachorro, se quisessem quebrar o sigilo bancário e telefônico dele, estava à disposição, quanto mais qualquer pessoa, porque eu estou bastante tranquilo em relação a nunca ter pedido dinheiro a ninguém, nunca ter recebido, nunca ter feito qualquer situação dessa, para estar com qualquer receio disso. Toda operação minha como advogado é legalizada, eu emito nota fiscal, declaro imposto de renda, então não tenho qualquer problema com sigilo fiscal bancário, porque na nossa vida profissional, como advogado, nós estamos sujeitos a toda hora a fiscalização da OAB, Ministério Público, juiz, estamos abertos a isso. Até mesmo que o senhor foi inocentado pelo ex-gestor Samuel Araripe. Ele deu uma gravação falando, e eu sempre que eu tive o doutor Samuel, é meu amigo, não tenho nada contra ele, não tenho qualquer posicionamento, temos as nossas questões políticas, mas somos amigos, não somos inimigos. E tem uma forma de tratamento com ele tem comigo, sempre me recebeu bem, sempre me tratou bem, então não tenho qualquer problema com o doutor Samuel a respeito disso, estamos abertos ao diálogo, às conversas, no sentido de qualquer resolução dentro da Câmara, de forma institucional, para se fazer, já qualquer ação que ele pretenda, nós já nos disponibilizamos aqui, a Câmara, de forma institucional, a fornecer os documentos que ele entenda necessário, ele já veio, já recebeu, e nós estamos abertos a isso. E assim, independente disso, a gente procura sempre traçar e buscar a transparência. Agora aqui o que a gente observa na Câmara é que a Câmara não existe imparcialidade. Não existe um grupo, existe outro grupo e o afrontamento direto. E eu quero paz, quero tranquilidade, quero que seja apurado da forma mais transparente possível, mas que a Câmara possa continuar a trabalhar nos outros setores e buscar que isso seja apurado e que seja encontrado, ao final, a verdade dos fatos. Aproveitando aqui a oportunidade em que o senhor diz transparência, já há comentários no meio de comunicação, alguns colegas, em que indagam se o encontro, a audiência pública que esteve no passado, não poderia ter sido feito aqui no plenário da Câmara, e se teve algum pagamento por parte das instalações lá onde foi realizado esse encontro, se é a Câmara que paga ou é cortesia? A Câmara que pagou. A Câmara pagou o auditório do Passágada, salvo engano foi R$250, eu ainda não assinei o cheque porque ainda não foi faturada a nota fiscal do Hotel Passágada, mas assim, primeiro, a gente tinha uma previsão, a gente não pode contar que só ia aquele número de pessoas, a gente tinha uma previsão de que viesse mais deputado, que viesse mais pessoas acompanhando, então só teria dois auditórios refrigerados que abrigariam o funcionamento da audiência pública, ou o Salão de Atos da Universidade Regional do Cariri, ou o Hotel Passágada. O Salão de Atos tinha aquela previsão que a URCA estaria invadida, que estaria tendo a manifestação e que alguns setores estariam. Então eu só fiquei com a disposição do Passágada, ou então levar o evento para Juazeiro do Norte. CPI, o presidente confirma se houve quebra de sigilo bancário e telefônico do prefeito Ronaldo? Dielso, a gente escuta boatos, eu ainda não tive a informação concreta. O que eu sei é que foi pedido dos 19 vereadores e não sei dizer se do prefeito foi. Eu sei que dos 19 vereadores já me chegou essa informação aqui não oficial, boatos de colegas vereadores nesse sentido. Nós estamos à disposição. Eu acredito que se for de Ronaldo também, ele está à disposição. Ele nunca negou e sempre pelo contrário, foi favorável a que fosse feita a CPI, como acho que qualquer pessoa é favorável, qualquer vereador é favorável, desde que ela seja feita de uma forma que não envolva política pelo meio, quer dizer, que não se tenha aquela que tenha a imparcialidade necessária para a apuração dos fatos. Eu vejo a Câmara, repito, como que ela esteja imparcial para a realização, para o julgamento dessa CPI, que as partes estão aqui envolvidas, tem um grupo, tem outro grupo envolvido nessa questão e que vem tendo esse debate assíduo, vocês têm acompanhado. Eu conheço o doutor Lucas Felipe, o Ed Alencar conhece o doutor Lucas Felipe, o Dielso Mendonça conhece e sabe da seriedade que é o promotor de justiça que é responsável por esse setor. Eu acredito na investigação por parte dele e me coloco à disposição para esclarecer qualquer fato necessário, tanto através de depoimento, como colocando à disposição todo o sigilo bancário, fiscal, documentos da Câmara, gravações da Câmara, para que ele possa ter acesso e assim o Judiciário formar a convicção da forma mais transparente possível. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, o vereador Bebeto Anastácio fez uma grave denúncia na tribuna.
de que estaria havendo um complô a fim de caçar o seu mandato e disse que iria ainda nesta semana à Procap em Fortaleza, o que acabou acontecendo, onde iria dar um depoimento sobre o que ele considera desmandos graves que estão a acontecer na Câmara Municipal do Crato e anunciou que vai falar sobre uma segunda reunião que teria ocorrido no mensalão da Câmara e que seria muito mais grave que a primeira já confirmada. Está em curso dos bastidores do Poder Legislativo cratense a formação de mais um grupo que encaminhará à Comissão de Ética da Casa o pedido de quebra de decoro do vereador. Eu estou achando graça porque isso aqui, eu vou dizer, se fizerem aqui a verdadeira perseguição política no sentido estrito da palavra. Vereador Roberto Pereira Anastácio, Bebeto, o motivo a ser alegado pelos vereadores deste grupo são as constantes agressões verbais sofridas. Eu não me lembro de ter agredido ninguém verbalmente aqui, nesta tribuna e nem nas redes sociais, como eles estão dizendo. Simplesmente, eu digo e torno a dizer que enquanto esse escândalo da Câmara Municipal do Crato não for verdadeiramente esclarecida, nós não temos idoneidade moral para cobrar de ninguém se nós mesmos não quisermos a nossa investigação. É isso que eu digo. Isso aqui eu não estou cometendo, não é um ato de decoro. Agora, eu quero informar os senhores do grupo que ao terminar a sessão, juntarei toda a documentação de todas as supostas irregularidades, não só das denúncias, mas tudo aquilo que passou por esse legislativo e tudo aquilo que eu tenho de denúncias do executivo, e irei para a Procap e darei o meu depoimento, entregarei as devidas provas e retornarei, e na segunda-feira vou ler o meu depoimento aqui nesta tribuna. Não calarão minha voz, não tenho medo de quem quer que seja, pelo contrário, não trabalho desta forma. Isso aqui só me dá forças para me partir para cima agora, com todo o gosto do mundo. Não arredarei uma vírgula do que eu já disse, e vou sim, e tentem me impedir até entrar e sentar no gabinete dos promotores de justiça da Procap, porque depois que eu sair de lá, tenho certeza que o Crato e a história política do Crato não será mais a mesma. Aqui eu sempre, desde o começo do meu mandato, sempre procurei respeitar todos os preceitos constitucionais e normas infraconstitucionais. Isso sempre fiz. Por isso que sempre cobrei, sempre debati e me debati para que também esse direito fosse dado para mim. Eu acho que aí foi mais um erro grotesco e grave, principalmente em relação à minha pessoa, pois quem me conhece muito bem sabe, eu sabendo um problema desse, eu não ia me calar. Agora que eu vou falar, e muito, agora que eu vou falar da segunda reunião que houve na Casa do Irmão do Prefeito. Vou, e tenho como provar, vou falar. Você sabe por que é que eles não querem a investigação? Quando eu trazer meu depoimento da Procap, eu vou mostrar e dar nome a cada um aqui, e o que falou e o que fez. Porque não adianta, eu já vi que não adianta eu fazer aqui nesta tribuna. Está com quantos meses que nós estamos tentando fazer isso e não conseguimos, por fazermos parte da minoria. Olha, senhoras e senhores,
Estou indignado, misturado com uma revolta imensa, mas é imensa mesmo. Ninguém venha a dizer que essa nossa batalha quase em vão, que não vai ser mais, próxima semana nós vamos ter notícia, de que os trabalhos da Câmara Municipal do Crato pararam porque nós estamos cobrando a CPI. Olhe a quantidade de projetos e requerimentos aprovados do dia do escândalo até agora. Se nossos trabalhos pararam, não. Então, não me venham com essa história de que a CPI está emperrando os trabalhos do Legislativo local, porque é uma falácia. De forma alguma. Não me venha com essa história de que nós que estamos cobrando a credibilidade do Legislativo e do Poder Executivo cratense, não estamos trabalhando para o futuro e a boa administração do Crato. Pelo contrário, se assim nós estivéssemos fazendo, Stephenson, secretário de Meio Ambiente, não tinha tecido esse elogio à minha pessoa em dizer que eu não sou do contra, eu sou oposição. Então, senhoras e senhores, imprensa aqui presente principalmente, que é o que nós estamos mais precisando nesse momento, é a divulgação disto. Porque, olha, a corrente, a classe, eu acho, depois dos políticos, ou então quão que mais sofreu no país na ditadura militar, foi o profissional de imprensa, que esses dias foi sim atingido não tão quanto foram atingidos aqueles profissionais no tempo do AI-5. Mas o repórter de Alencar, ao divulgar simplesmente um áudio da audiência pública, recebeu a ligação de 2 vereadores para fazer o tipo de censura. A imprensa, ela tem um papel importante hoje em todo o país, mas eu digo mais importante no município do Crato nesse momento, para que falsas informações não cheguem a esses profissionais queridos que eu respeito muito, e eles erroneamente, não por vontade própria, mas sim pelas informações erradas que estão recebendo, chegarem a publicar. Porque eu confio na imprensa, eu confio na imprensa da região do Cariri e do Crato. Eu sei que os senhores da imprensa, como a sociedade do Crato, terão um papel importantíssimo nesse processo histórico que já está acontecendo e se finda, se Deus quiser, em breve. Ainda na terça-feira, a gravação feita pelo ex-prefeito Samuel Araripe com o vereador Dácio Luiz foi ouvida na íntegra. E logo após, o repórter Ed Alencar colheu depoimentos de vários vereadores sobre que rumo a Câmara deve tomar daqui para frente em relação a esse caso. Ligue para Ronaldo. Não, ele disse assim, se Samuel me procurar, manda ele ligar para mim para eu conversar com ele. Foi o que ele disse. Mas agora na saída, eu já vinha lá fora e ele me chamou. Se Samuel for na sua casa, aí você diga a ele que ligue para mim, ou nós marca um canto aí para a gente conversar. Mas não marcou, ele não foi, não. Aí vamos marcar. Não, eu disse a ele. Eu não vou nem falar em respeito de algo. Eu vejo uma contradição muito grande, onde ele envolve a maioria dos vereadores, e volta uma contradição muito grande, onde ele menciona que vereadores recebem dinheiro, e depois ele mesmo diz que se Guri e Henrique
votar, ele também vota. Como é que ele recebe 50 mil e depois ele vota contrário ao que ele diz? Eu agora que eu vi a fita na íntegra, e a gente vê o tanto de contradições e o envolvimento de vários vereadores, como é que também ele e o vereador Guerre já sabia que muitos dos vereadores votavam a favor de Samuel. Agora me deixou mesmo curioso. Como é que você já sabe quem vota, quem não vota, e no meu ponto de vista, numa campanha de uma votação como essa, um candidato, ele não pode, de maneira nenhuma, estar procurando que alguns vereadores votem a favor ou contra você. Eu acho que ele tinha que esperar por a questão interna corpórea dessa Câmara e não sair fazendo sua campanha política. E a gente vê notoriamente, vocês estão com a gravação, que alguns vereadores já iam votar a favor dele, como ele mencionou bem na fita aí, que fulano, cicrano, vota a seu favor. Justifica então a CPI agora aberta? Rapaz, agora que realmente justifica que o Ministério Público é quem tem que agir. Porque como é? A Câmara não. A Câmara, do meu ponto de vista, não. A cidadã Bel Castro foi entrevistada por nossa reportagem e fala da sua indignação em relação às doações de terrenos que vêm ocorrendo na cidade do Crato, bem como a diminuição do prazo de 20 anos para 5 na incorporação dos terrenos ao patrimônio particular das empresas. Mais uma vez eu saio daqui envergonhada com as pessoas que representam o Crato, certo? Isso foi uma jogada muito grande, eu acho que merece, além de uma CPI, uma investigação mais profunda para que as pessoas sejam investigadas e respondam por isso, tanto na perda do mandato e das consequências que isso pode levar, certo? De devolver esse dinheiro, que também é importante, que esse dinheiro ele não tinha guardado num cofrinho da família dele para dar, isso é o dinheiro do próprio povo, e se for o caso de responder criminalmente pelo que acontece aqui, né, hoje mostrado a cidade do Crato ao Brasil inteiro o que acontece na nossa digna cidade do Crato, que infelizmente não está sendo representada por pessoas dignas. O Ministério Público já está apurando e agora essa pendenga aqui para abrir a CPI. A senhora acredita mais em quem? Meu amor, numa altura dessa eu só acredito em Deus e no Padre Cícero. Certo? Com relação mais à questão ninguém. dos terrenos em específico, a senhora esteve conversando aqui em off com a gente o fato de se descer ou diminuir o número de anos para que esses bens passem de fato a pertencer às empresas que estão recebendo ele como doação. Pronto, então vamos explicar o que é. Existia uma lei anterior que dava a concessão do terreno por 5 anos para uma empresa que vem de fora ter, além do terreno, grandes benefícios aqui no Crato. Se uma gestão anterior passou isso para 20 anos, pelo que eu entendi aqui na audiência de hoje, isso voltou novamente a ser por 5 anos. E eu concordo aqui com o vereador Amadeu quando ele propõe que essa concessão jamais seja esse bem alienado ao patrimônio da empresa. Porque o que é que acontece? As empresas vêm para cá, exploram a nossa mão de obra e depois dos 5 anos elas vão embora. Então nem a lei de uso capião, que é uma coisa para agricultores, tem um prazo tão curto de 5 anos. Então jamais um bem que é do Estado e do povo, do município e do povo cratense pode ser incorporado num patrimônio de uma empresa que vem para cá, passa 5 anos explorando a nossa mão de obra e vai embora e deixa o rombo, devendo aqui INSS, devendo os impostos, às vezes devendo o salário dos funcionários. Está entendendo? Então, enquanto a gente vê gente aqui sendo colocada para fora de moradias, terreno que eles ocupam a terra e cuidam há mais de 30 anos, enquanto uma empresa vem para cá, suga o que a gente tem de melhor, passa 5 anos e ainda pode incorporar esse terreno ao patrimônio privado da empresa. Então, isso é mais uma vergonha, isso é um absurdo que o povo do Crato precisa saber e fazer alguma coisa. Seria cômico se não fosse trágico, já diz o velho ditado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá se tornar cidadão cratense. É verdade. Conhecida por conceder títulos exóticos a pessoas que mal conhecem o Crato, a Câmara Municipal, nesta semana, através do seu vereador Fernando Brasil,
propôs que o ex-presidente Lula se torne um cidadão cratense. Algumas pessoas consideraram o ato uma grande palhaçada e riram muito, e uma falha em não saber que título de cidadão só deve ser concedido a pessoas que muito trabalharam em benefício de um município. Como se sabe, há uma controvérsia generalizada quando se fala o nome do ex-presidente Lula, que por alguns é endeusado e por outros demonizado. Já outras pessoas querem saber o que o ex-presidente fez pelo Crato para que merecesse o título de cidadão cratense, que ao que parece se banalizou. Agora é entregue tanto a quem muito fez pelo Crato, como a quem mal pisou os pés na terra de Bárbara de Alencar. Aliás, falando em Bárbara de Alencar, a grande heroína da Revolução de 1817, movimento que deu o grito de independência do Brasil 5 anos antes de Dom Pedro II e já em regime republicano, aquela mesma Bárbara de Alencar, a quem teve gente que durante a entrega do seu título de cidadã cratense teria dito: "Para que dar título de cidadã cratense a uma mulher que já morreu há tanto tempo?" Um grande amigo certa vez me ensinou um dia que quando alguém fizesse uma pergunta excessivamente tola como essa, a única resposta cabível seria o mero gesto. Afinal de contas, perguntas de pessoas que, devido a uma formação intelectual deficiente, não é possível dar nenhuma resposta. E esta foi mais uma edição do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça, pela TV Chapada do Araripe Internet. Para maiores informações, acessem o site Blog do Crato, www.blogdocrato.com, desde 2005 registrando a história do Crato na internet, para a posteridade. Até o nosso próximo encontro. Música